Seja muito bem-vindo ao Diet Evolution. Eu sou o Dr. Eduardo Fidelis e aqui você encontra as verdades que ninguém te conta sobre dietas, emagrecimento e saúde. Hoje eu quero falar sobre uma situação que muitos de vocês já devem ter vivenciado ou ouvido por aí. A dificuldade de emagrecer mesmo comendo pouco. Parece injusto, né? Você reduz a porção dos alimentos, come de forma moderada e ainda assim não vê o número da balança diminuir. Por que isso acontece? E ainda mais importante, como resolver isso? Se você está interessado, fica comigo até o fim desse episódio, porque eu vou explicar primeiro se realmente é possível que alguém mesmo comendo pouco não consiga emagrecer, e depois eu vou dar algumas dicas para destravar o emagrecimento em qualquer situação. Bem, o primeiro ponto é saber se realmente é possível comer pouco e ainda assim não emagrecer. A resposta é sim, isso é totalmente possível. Mas por quê? Porque os alimentos fornecem quantidades diferentes de calorias. Ou seja, se você tem um hábito de ingerir alimentos que são muito calóricos, mesmo comendo estes alimentos em pequenas quantidades, estará ingerindo grande quantidade de calorias. Deixa eu te dar um exemplo para ficar ainda mais claro. Comer uma pequena porção de amendoim, cerca de 100 gramas, leva ao consumo de mais de 500 quilocalorias. E para você ter uma ideia, isso equivale a comer cerca de 25 unidades de tomate. Em outras palavras, mesmo que você coma uma pequena porção de alimentos calóricos, como amendoim, pode estar ingerindo mais calorias. Em resumo, comer pouco nem sempre significa ingerir menos calorias. Além disso, outro ponto muito importante é que muitas pessoas têm um gasto energético naturalmente baixo. Isso significa que o seu corpo não queima tanta energia no dia a dia, seja porque você é uma pessoa de baixa estatura ou com pouca massa muscular, ou até mesmo porque gasta pouca energia com atividade física. Então, mesmo comendo pouco, esse pouco acaba sendo suficiente para, no mínimo, igualar o seu gasto energético, impedindo o emagrecimento. E ainda tem uma outra consideração importante a se fazer, e que já conversamos em detalhes no primeiro episódio desse podcast. Nem sempre o emagrecimento, ou seja, a perda de gordura, é percebida na balança. É possível que você esteja perdendo gordura ao mesmo tempo que ganha massa muscular. E o resultado disso é que o peso na balança não muda muito, mas o seu corpo está sim progredindo, a sua composição corporal está melhorando. Por isso é fundamental uma avaliação física precisa, investigando sua composição corporal e não apenas o peso total. Agora sim, agora que você já sabe que antes de qualquer coisa você tem que passar por uma boa avaliação física e que os alimentos fornecem quantidades diferentes de energia, e que o gasto energético tem enorme influência no emagrecimento, fica mais fácil de entender as dicas para destravar o emagrecimento em qualquer situação. A primeira dica: atenção à escolha dos alimentos. Alimentos ricos em gorduras, como amendoim, óleos, azeite, manteiga, castanhas, queijos gordos, entre outros, têm uma densidade calórica elevada. E mesmo ingerindo pequenas porções deles, você ingere grande quantidade de calorias. Então, prefira alimentos de baixa densidade calórica, como a maioria das frutas, vegetais e verduras, por exemplo, tomate, pepino, abobrinha, cenoura, morango, melão, entre outros. Isso vai te ajudar a comer mais e ingerir menos calorias. A combinação perfeita para quem quer emagrecer sem passar fome. A segunda dica é: aumente o seu gasto energético. Se você gasta poucas calorias, vai poder comer muito pouco para conseguir emagrecer. Nesse caso, é muito mais interessante você aumentar o seu gasto energético em vez de reduzir o que se come para destravar o seu emagrecimento. Então, adicione mais atividade física no seu dia a dia, seja uma caminhada, uma natação, tênis, hidroginástica, bicicleta, enfim, o exercício de sua preferência. E terceira dica: mantenha regularidade na sua dieta, inclusive aos fins de semana. Um dos erros mais comuns de quem quer emagrecer é o de acreditar que nos fins de semana está liberado para comer tudo aquilo que desejar ou que tiver na sua frente. É totalmente possível que em apenas 2 dias, sem seguir um bom padrão alimentar, se perca tudo o que foi feito nos outros 5 dias. Regularidade é fundamental. E por fim, você deve estar ciente de que deslizes acontecem. Vai sim surgir um convite a um evento que é irrecusável, no qual você comerá um pouco a mais do que devia. Vai ter também um dia que você vai sair para jantar com sua esposa, marido, sua família, enfim. Mas é importante que, primeiro, você retorne ao planejamento inicial logo depois do deslize e que, segundo, esses deslizes sejam esporádicos. Afinal, se o deslize ocorre com frequência, não tem como dizer que a sua rotina é saudável.
E seguindo essas 4 dicas, eu te garanto, é impossível que você não emagreça. E esse foi mais um episódio do Diet Evolution. Hoje falamos sobre dificuldades de emagrecer mesmo comendo pouco, e como a escolha dos alimentos, o gasto energético e a regularidade na dieta, mesmo aos fins de semana, são essenciais para superar essa barreira. Se você gostou desse episódio, não se esqueça de me seguir aqui e nas minhas redes sociais e de compartilhar com seus amigos e familiares para que mais pessoas tenham acesso a informações seguras sobre emagrecimento, dietas e saúde. Nos vemos no próximo episódio. Até lá!